Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Flores e hoje eu tô aqui novamente no canal Arte Fios para a gente fazer um novo projeto de macramê. O projeto de hoje vai ser um painel que eu vou fazer com o meio nó duplo, que é um nó que vocês também conhecem como nó DNA. Eu vou colocar todo ele aqui num galho e depois a gente vai fazer as folhas para terminar o projeto. Vamos lá? Primeiro eu vou passar para vocês a lista de materiais. Nesse projeto eu escolhi fazer com 3 cores. A gente vai usar o ráfia, que é essa cor. A gente vai usar o cru, do fio macro. E a gente vai usar também o fio âmbar, que é esse tom de mostarda meio dourado, bem bonito. Eu escolhi essas 3 cores, mas é um projeto livre. Vocês escolhem as cores que vocês acharem mais bonitas. A gente vai usar, além disso, um galho. Esse meu tá com 40 centímetros, mas um galho de 20 centímetros já dá para fazer esse projeto. Pode ser também uma varetinha, pode ser um pedaço de bambu, o que vocês tiverem. Você só tem que tomar cuidado para essa espessura não ser muito grande, que senão vocês vão precisar de mais metragem do fio, tá bom? Além disso, o que mais que a gente vai precisar? Um pente para desfiar as folhas. A gente vai precisar uma tesoura. O que mais, gente? A fita métrica, né, que vai ajudar a gente na medida dos fios. E depois, para deixar as folhas durinhas, a gente vai fazer uma misturinha de cola com água e vai precisar de um pincel para passar nas folhas. É isso, só isso que a gente precisa fazer esse projeto. Então, gente, vamos começar. Eu vou pegar o meu galho, aqui eu tenho um galho de 40 centímetros. Eu vou usar essa arara aqui que eu tenho, que foi improvisada. Vocês podem colocar em cima de 2 cadeiras, vocês podem prender com 2 ganchinhos, pode usar o que vocês tiverem aí, uma arara de roupa, o que vocês tiverem. A gente só precisa ter uma base para poder começar a fazer esse trabalho. Quem quiser fazer na mesa, também pode fazer na mesa, que não tem problema. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil para eu trabalhar, eu vou prender o meu galho aqui, ó, com uma tirinha aqui de fio, só para não ficar escapando. Vou colocar um aqui e vou colocar um aqui nessa ponta. Só para ele ficar mais firme aqui enquanto a gente trabalha. Mas também dá para prender com aquele gancho em S, sabe? Pode ser de várias formas. Então vamos lá, tô com o meu galho aqui preso, a gente vai começar. A gente vai usar 2 fios de 3 metros de cada cor, tá? Aqui eu tô fazendo com 3 cores. Eu vou prender 2 de cada vez. A gente vai trabalhar primeiro com o fio cru, depois a gente muda de cor e depois a gente muda de cor de novo. Então, ó, eu vou achar o meio do fio. Achei o meio do fio. E vou prender aqui no galho com um nó de laçada, que é aquele nó que a gente já conhece, ó. Coloca a argolinha aqui por trás. Vem aqui na frente, com esses 2 dedos em pinça, a gente puxa o fio pra dentro. E fica uma argolinha aqui na frente. Então eu fiz isso com um fio e vou fazer isso de novo. Então mais um fio dobrado ao meio de 3 metros, ponta com ponta, passa por cima, faz uma argolinha aqui e laça. Então, a gente já tá com o começo do nosso macramê pronto aqui, pronto para começar a trançar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um nó que a gente chama de meio nó duplo ou nó DNA, porque ele fica parecendo um DNA, ele fica parecendo um espiralzinho. Então, como que a gente vai fazer esse nó? Os 2 fios aqui do meio, eles vão ficar parados. A gente vai trabalhar com esse fio e esse fio. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um C com esse fio, vai passar o último fio por cima da junção, levar ele lá atrás do trabalho e enfiar dentro aqui dessa barriguinha do C. Depois que a gente fez isso, a gente posiciona lá em cima. Se a gente fosse fazer o nó duplo normal, que é aquele nó que fica chato aqui na frente, a gente ia fazer o D agora, certo? Mas como a gente vai fazer o espiral é o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer de novo, ó. O C, passa por cima dos 2 fios centrais, pega o 4º fio, passa por cima aqui, faz uma junção, leva por trás do trabalho e puxa dentro da barriguinha do C. E posiciona lá em cima. Então a gente vai fazer isso aqui várias vezes, até dar um comprimento que a gente ache adequado para prender aqui de novo. Então a gente vai fazer um arco aqui, ó.
E aí depois a gente vai vir com outro arco de outra cor e outro arco de outra cor. E eles vão descer e a gente vai colocar as folhinhas, certo? Então agora, ó, vou dar uma aceleradinha, que a gente já aprendeu o nó, e é só isso, ó. Vou levando. E vocês vão perceber que depois que a gente faz isso umas 4, 5 vezes, o fio tende a virar. Tá vendo, ó, que ele vai virando uma espiral? Exatamente como uma cadeia de DNA. E aí você deixa ele virar, não tem problema não. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, ó, com a mesma mão. O mesmo procedimento, do começo até o final. Ele tá querendo virar, não tenta desentortar ele não precisa virar ele pra cá de novo não. Deixa ele embora, ó. Ele tá querendo virar pra cá, não tem problema. Eu pego o fio com essa mão, jogo aqui na frente, jogo por trás e puxo dentro da barriguinha. E ele vai virando sozinho, ó. A gente vai fazer isso aqui várias vezes. Esse trabalho é bem livre porque vai depender do tamanho que vocês querem que fique os arcos, esses aros que a gente está fazendo aqui. É como se fosse um arco-íris de ponta-cabeça. Então a gente vai depender desse tamanho que vocês querem. Se vocês quiserem que fique mais comprido, a gente vai precisar deixar ele mais longo. Se a gente quiser que fique mais curtinho, a gente precisa de menos DNA aqui, ó. Menos nozinhos. Aí, tô fazendo. E vocês vão reparar que esses fios que a gente está trabalhando, eles começam a encurtar. Por que ele está encurtando? Porque a gente não está usando os do meio, está usando só os da lateral. Então, esses dois aqui continuam bem compridos e esses dois vão encurtando. É assim mesmo. A gente vai fazendo. Ó, aqui já daria para fechar, tá vendo? Ó, vai ficar uma argolinha pequenininha aqui, ó. Eu vou fazer mais um pouquinho, pra gente deixar ela um pouco maior. E assim, a gente tá fazendo aqui na aula com 3, para não ficar uma aula bem longa, mas se vocês quiserem fazer com 7 cores, ocupar toda essa barra aqui do galho com várias voltas, vai ficar lindo também. Vai fazendo um embaixo do outro, depois com várias folhinhas. Então esse trabalho aqui dá para usar a criatividade. Ó, acho que aqui já deu já pro tamanho que eu quero. Vamos ver. Ó, já dá para eu fechar aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês quanto que eu fiz para vocês verem o tamanho do meu para comparar com o de vocês. Então aqui o meu tá dando 11 centímetros, eu fiz, tá? De nós. Depois desses 11 centímetros, eu vou prender ele aqui. Como que eu vou prender? Tem várias formas. Aqui, ó, eu vou tentar deixar essas duas argolinhas do mesmo jeito que elas estão aqui, eu quero fazer essas duas argolinhas desse lado, tá? Então eu vou tentar fazer isso e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, eu vou jogar esses fios pra cá, certo? Só que aqui são 2 fios e que viraram 4 cordinhas, tá vendo? Aqui eu também quero que fique 4, mas se eu jogar 4 aqui e der mais uma volta aqui em cima, vai ficar 8, então vai ficar diferente daqui. Então o que eu vou fazer, que vocês já vão entender, ó. Eu vou pegar desses 4 fios que estão saindo aqui, eu vou pegar o primeiro, vou passar lá atrás. Passei lá atrás, certo? Aí o que eu vou fazer com ele, ó? Eu vou dar uma voltinha aqui na frente do trabalho. Tá vendo que começou a fazer uma argolinha aqui? Aí eu vou passar ele por trás do galho. Passou atrás do galho, já tá formando a voltinha que eu quero aqui. Para essa voltinha continuar, agora eu preciso enfiar o fio que tá vindo de trás do galho aqui dentro desse buraquinho aqui, ó. Eu vou enfiar ele aqui. Tá tudo frouxo, não tem problema. Agora a gente vai ajustar, ó. Agora a gente vai puxando aqui com cuidado e levando ele até aqui em cima, que é onde eu quero que ele fique. Então, ó, já fiz. Depois a gente ajeita aqui, ó, não tem problema. Pronto. Fiz com um. Tá vendo que eu formei o nozinho que eu queria exatamente igual ao do outro lado? Ó, aqui ficou um nozinho, aqui também tem um nozinho. Agora eu vou fazer outro aqui. Então, um fio ficou com 2 voltinhas aqui em cima, igual aqui. Se eu fizer isso com todos, vão ficar 8 voltinhas e eu não quero, eu quero só 4. Então eu vou pegar os 2 fios que estão saindo aqui do meio do trabalho, vou deixar eles quietinhos aqui, ó. Não vou usar eles não. Vou pegar o outro da ponta que eu tava trabalhando, fazer a mesma coisa, ó. Vou jogar aqui em cima do galho. Vou vir com o fio aqui pra frente, certo? Depois que eu vim com o fio aqui pra frente, eu vou pegar ele e jogar
pra trás. Ó, parece que é complicadinho, mas vai sair, ó. E agora que ele tá aqui atrás, eu vou jogar ele pra dentro de novo, pra ficar a argolinha aqui, ó. Vê o vídeo depois com bastante calma, vê o vídeo devagar, que vocês vão ver que vai sair essa argolinha aqui, ó. Agora eu posiciono ela direitinho aqui. Ainda tá frouxo, eu vou ajustando as duas, ó. Pra ficar bem certinho. Vou empurrando aqui com a unha e aí ela chega. Por que eu tô ensinando vocês a fazer desse jeito meio difícil aqui? Porque fica bonitinho, fica exatamente igual, tá vendo? Ó, fica mais profissional. Quem não quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Pode jogar os 4 fios lá pra cima, assim, ó. Joga os 4 fios lá pra cima, puxa ele aqui e dá um nozinho e começa o trabalho que eu vou fazer agora, certo? Isso aí não tem problema, só tô ensinando a fazer um acabamento mais bonito. Depois vocês me falam se vocês conseguiram fazer. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai tomar cuidado pelo seguinte, ó. A gente tem 2 fios que são mais curtos e 2 fios que são mais compridos, ó. Os mais compridos, como eu falei, são os de dentro, que a gente só estava usando eles de apoio. E os mais curtos estão fora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os curtos para dentro e usar os longos aqui fora, ó. Então, eu fiz aqui um pulo do gato aqui, que é só pra gente poder começar a fazer o mesmo nó que a gente fez aqui, só que deixando os fios curtos pra dentro, certo? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Posiciona ele bem aqui em cima, pra ficar direitinho, e vai fazendo mais um comprimento que vocês achem legal, de fileira de DNA até o tamanho que fica bom pra gente colocar nossa folhinha. E não se preocupa que vai sobrar um pouco de fio, porque esse fio que vai sobrar, a gente vai usar para fazer as nossas folhas, tá bom? Então, por isso eu não me preocupei muito com o cálculo exato de cada metragem, de cada arco que a gente está fazendo. Então, ó, a gente vai fazendo, ele vai virando, a gente vai continuando. Meu fio deu uma desenroladinha aqui na hora que eu puxei do galho, mas tudo certo, ó. Só continuar aqui que vai dar certo. Então eu vou deixar esse arco, que é o mais curto, é o que vai sobrar mais fio, eu vou deixar ele mais longo para colocar as folhinhas. E depois os próximos eu vou deixar eles mais curtinhos. Então aqui, pessoal, só vou dar uma continuadinha aqui mais rápido. Vou fazer a mesma coisa, tá bom? Só pra ir mais rapidinho aqui e a gente terminar essa carreira que a gente tá fazendo, que é o mesmo nó, desde o começo até o final do trabalho. A gente pode até ajudar ele a dar uma viradinha, ó, na hora que ele quiser aqui, ó. E aí o importante é manter a mesma mão. Se a gente tá fazendo aqui o C com a mão esquerda, a gente continua fazendo com a esquerda. É sempre o fio mais próximo que tá aqui da mão esquerda, a gente já pega ele e vai fazendo essa cadeia aí de espiral. Para fazer com essas 3 voltas que a gente vai fazer, que eu escolhi 3 cores terrosas pra gente fazer, eu vou fazer um galinho de 20 centímetros já daria certo, que o trabalho vai parar mais ou menos aqui, ó. Mas eu trouxe um galho maior só para mostrar a opção para vocês. A gente poderia encher todo esse galho com várias voltas e deixar várias folhinhas, tá? Vocês viram que eu parei o trabalho, soltei os fios e mesmo assim eu sei como continuar porque é aquilo que eu falei. A gente pega com a mão que já tinha feito, que é a mão esquerda. No caso, eu tô começando com a mão esquerda, continua com a mão esquerda. Quem começou com a direita, continua com a direita até o final do trabalho, tá bom? E aí esse nó, o nome oficial dele, a gente chama de meio nó duplo, porque ele é exatamente meio nó duplo. Aquele nó que a gente faz que fica retinho, que é o nó duplo, são 2 vezes isso que a gente tá fazendo agora, certo? Vocês repararam, ó? Eu faço aqui, ó, meio nó duplo, parei, terminou. E faz meio nó duplo. Então é isso, ó. Já fiz um comprimento legal aqui, continuando. E os fios já estão mais igualados, ó. Vocês vão reparar que agora o fio que estava aqui dentro, na parte de dentro, ficou para fora e a parte de fora ficou para dentro. Então os fios já estão mais igualados. E esse restinho aqui a gente vai usar para fazer a folha.
Toma cuidado quando vocês forem fazer e quiserem fazer uma medida diferente, para deixar pelo menos aqui uns 17 centímetros no final, porque aqui a gente vai fazer a folha e a gente vai precisar desse resto de fio aqui, tá bom? Então tem que deixar pelo menos uma quantidade assim, ó. Não pode deixar muito pouquinho assim, porque se a gente deixar muito pouquinho não tem espaço para colocar a folha, certo? Então agora a gente vai mudar de cor. A gente vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar até uma parte pronta aqui para já mostrar para vocês, ó. Aqui eu fiz o primeiro fio, né, a primeira correntinha, vamos chamar assim, com o nó DNA e ele desceu aqui por trás. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o âmbar. E aí, qual que é a ideia? Também corto 3 metros e eu vou fazer ele um pouco mais comprido. Então, a gente vai medir justamente por essa carreirinha que a gente já fez na hora que for colocar o fio. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, fica maior que a de cima, prende aqui, exatamente igual eu fiz. E depois desce de novo essa corrente aqui. Faz de novo isso com o fio na cor ráfia, a mesma coisa. E aí vocês vão reparar que o que eu fiz aqui, ó. O fio que tá por dentro, eu desci um espiral maior. O fio que tá mais pra fora, aqui no meio, ó, eu desci ele um pouquinho aqui e aqui eu fiz um pouco mais curto. E o fio que veio bem mais longo aqui, fez uma barriguinha maior, ele tá mais curto aqui. Por quê, gente? Porque aqui eu usei a mesma metragem de fio. Todos esses arcos eu tô fazendo com 3 metros de fio. Então, se eu fizesse esse arco mais longo, que precisou de muito mais nós para chegar aqui do outro lado, e aqui eu decidisse fazer o comprimento tão longo igual o branco, ele não ia dar, certo? Então presta atenção aí nesse pulinho do gato. Quem estiver fazendo igual eu tô fazendo, corta 2 fios de 3 metros do cru, 2 fios de 3 metros do âmbar, 2 fios de 3 metros do ráfia. E aí faz nessa ordem. O fio que ficou por dentro aqui, desce mais longo. O fio que ficou no meio, desce aqui intermediário, para aqui. E o fio que ficou mais longo aqui, vai estar sobrando menos fio. Vocês vão fazer só um pedaço mais curtinho, certo? Então essa parte acho que eu nem preciso explicar pra vocês, correto? Porque é exatamente a mesma coisa que a gente já fez aqui, certo? Vou mostrar pra vocês então agora como que a gente vai fazer as folhas. Então agora, gente, a gente vai fazer esses modelos de folhinha aqui, tá? Eu não cortei, justamente para mostrar para vocês o quanto que sobrou do meu fio, ó. Então, no fio âmbar, sobrou esse tanto aqui, tá? Então, o meu ficou... Vamos passar as medidas direitinho para vocês aqui do que sobrou dos arcos. Ó. Por cima, tá, gente? Porque isso daqui vai depender do tamanho do trabalho de vocês, do galho que vocês escolheram, da curvatura que vocês fizeram aqui. Então, eu vou passar uma medida aproximada só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, tá dando 15 centímetros. O âmbar fez uma volta de 20 centímetros, mais ou menos. E depois, com o ráfia, de 25 centímetros. Aí, para descer, só para eu fazer a medida aqui, ó. No fio cru, mais ou menos 25 centímetros. No âmbar, desceu mais ou menos 17 centímetros de nó, tá aqui, ó. E depois no ráfia, desceu 12 centímetros, tá? E aí, sobrou essa quantidade de fio que a gente vai fazer a folhinha aqui e depois vai usar esse resto de fio para fazer a própria folha. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa folha aqui, ó. Esse modelinho de folha, tá? Por enquanto ela tá molezinha assim, mas eu vou mostrar para vocês depois como é que faz para endurecer. Então, ó, vou pegar aqui o fio âmbar, tô deixando bem aqui no meio. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resto de fio, vai medir mais ou menos uns 15 centímetros e vai cortar. Então eu vou pegar só essa medida aqui do menor aqui e já vou cortar. E os fios que a gente vai precisar para fazer as folhas, a gente faz com restos de trabalho. Então, por exemplo, eu para fazer essa folhinha crua aqui que eu trouxe, eu não precisei cortar fio nenhum. Eu tinha resto de trabalho em casa, que eu fico guardando tudo dentro de uma sacolinha, fui juntando e usei nessa. Então a mesma coisa eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho restinhos de fio que eram maiores e eu cortei todos do mesmo tamanho. E esses daqui, eles têm mais ou menos, vamos ver,
aqui tá com uns 18 centímetros, mas pode ser 20, 25, menor que 15 já fica muito difícil para trabalhar, tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses fios e a gente vai tecer as nossas folhinhas. Esse fio aqui que tá vindo de fora, ó, a gente deixa ele bem apertadinho aqui, ó, que foi o último que fez o nó, a gente deixa ele bem apertadinho e a gente vai usar ele para fazer já o começo da nossa folha. Vai deixar só os 2 fios centrais aqui. E aí a gente vai começar a fazer nossa folhinha. Como é que a gente faz a folhinha? A gente pega um fio, dobra ao meio, posiciona ele por cima dos 2 fios centrais. Pega o próximo fio, dobra ao meio e coloca embaixo dos 2 fios centrais. Agora o que a gente faz? A gente vai trazer essas 2 pontinhas por dentro dessa alcinha. Então, ó, trago as pontinhas por dentro da alcinha. E a mesma coisa desse lado. Aonde tem as pontinhas aqui em cima, a gente vai levar por dentro da argolinha, ó. Então, esses vão vir para baixo e esses para cima. E puxa. E leva lá em cima. E a gente vai fazer isso de novo. Ó, coloca posicionado aqui, ó. Dobra ao meio, posiciona a argolinha. Pega o próximo, dobra ao meio, posiciona a argolinha aqui por baixo. Vem com os 2 fios que estão aqui embaixo, traz eles para cima por dentro da argolinha. E pega os 2 aqui que estão aqui de cima e passa por dentro da argolinha para vir para baixo. E puxa pelas pontas aqui, ó. Segura todas as pontas e puxa. Aí vocês vão reparar que os nozinhos estão ficando todos pro mesmo lado. Por quê? Porque eu tô colocando sempre na mesma ordem, ó. O primeiro fio que tá vindo aqui da esquerda, eu tô colocando por cima. O fio que tá vindo da direita, eu tô colocando aqui por baixo. E aí eu puxo, ó. Pode até levar o fio nessa hora, ó. Coloca aqui dentro da argolinha, vem com esse pra baixo e traz aqui. Depois que já pegou os 2, puxa junto e leva lá em cima. A gente vai fazer isso aqui 9 vezes, tá? Por causa do tamanho da minha folhinha. Quem quiser fazer maior, vai precisar cortar mais fio. Quem quiser fazer folhinha menor, pode cortar menos fio. Então, ó, restinho de trabalho. Olha, gente, ó, repara que eu fiz ao contrário. Ó, fiz errado, tá vendo? Então, eu vou desfazer, ó. Porque eu quero que todos fiquem com a voltinha pro mesmo lado. Então, ó, vou desfazer. Eu fiz errado, ó. Eu quero que fique aqui e aqui. Pra na hora que passar, a voltinha ficar do outro lado, ó. Ó, agora tá certinho, ó. Então, presta atenção nisso, que isso ajuda a deixar o trabalho mais bonito. Vou fazer isso aqui várias vezes. Esse é o mesmo princípio para quem quer fazer aquelas penas grandes, as folhas bem grandonas. É exatamente esse trabalho. E aí, para fazer uma folha maior, a gente precisa cortar esses fios maiores também. Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar e fazer uma folha maior para vocês desde o começo. A gente pode fazer esse trabalho juntos aqui. Depois, pessoal que já chegou até aqui nessa aula, comentem se vocês conseguiram fazer esse nó direitinho, se a montagem do nó DNA deu certo, que eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar as aulas, se está tudo direitinho. Ó, aqui, vocês estão vendo que eu deixei ponta separada? Não tem problema, na hora que puxar, puxa junto aqui, ó, coloca aqui dentro e puxa junto aqui, ó. Ó o que eu fiz. Tá vendo? Eu fiz um nó sem passar aqui. Por quê? Porque os 2 fios estavam aqui em cima, ó. Então, o que tem que fazer? Um por cima e outro por baixo. Então, esses erros que a gente está vendo aqui nessa aula são os erros que a gente mais comete fazendo as folhas. Não prender no nó central ou virar o elo pro lado errado, pro lado que a gente não quer. Não tem lado errado, tá, pessoal? Só tem o lado que a gente não quer. A gente quer deixar todas pro mesmo lado. Então, aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer mais 2. Então, ó, vou colocar aqui e vou fazer mais 2. Por cima e por baixo. Pesco aqui desse lado, pesco desse lado, puxa, leva lá em cima.
de novo, ó. Por cima, por baixo. Aí vocês vão ver que esses fios meus já estão mais curtinhos, não tem problema, porque a ponta da folha fica menor mesmo. Então eu posso trabalhar com o fio mais curtinho aqui. Só fica mais difícil aqui na hora de puxar, ó. E foi. Tá pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, parei aqui, ó. Aqui já dá pra fazer minha folha. O que eu vou fazer agora? Vou cortar esse fio, que tá um pouco maior. Porque se eu deixar ele muito longo, na hora que eu for desfiar o fio, ele vai dar mais trabalho. E agora a gente vai começar a desfiar a folhinha, ó. Começa do final pro meio. Esse fio macro é uma delícia para desfiar. Ele desfia muito facinho, ó. E ele não solta fiapo, não solta resíduo. Ó, você olha o pente, ó, tá bem limpinho. Então isso aqui é uma delícia para trabalhar fazendo as folhas, fazendo qualquer peça que vai desfiar, é uma delícia trabalhar com ele. Vai puxando aqui, ó, como se fosse um cabelinho aqui pra... E essa parte também, ó. Começa aqui de baixo pra cima. Pronto, fiz a minha folhinha aqui, ó. Aí eu trago os fios aqui meio pra baixo, assim, ó. Deixo posicionado mais ou menos do jeito que eu quero a minha folhinha aqui. E a gente vai cortar. Quem quiser cortar com um molde para ficar todas iguais, corta com um molde. Faz um moldezinho no papel do tamanho que quer, coloca aqui em cima e corta por cima. Eu gosto de deixar elas mais orgânicas, sabe? Igual é na natureza mesmo, uma maior que a outra, às vezes o modelinho fica diferente do outro, então acho que não tem problema. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar uma parte aqui, ó, não precisa ficar certinho agora. Só vai cortar um pouquinho aqui. E vou cortar do outro lado aqui, ó. Aqui eu não dei o formato final ainda, tá? Dei o formato mais ou menos aqui da folha. E vou cortar essa parte aqui também. Aí, pessoal, ó, depois que a gente fez isso, a gente vai arrumar aqui direitinho. Mas agora é uma parte que eu vou ensinar a vocês, mas que eu não vou conseguir fazer ela agora, tá? Eu só vou mostrar pra vocês como é que faz. Quando a folha tá nesse estágio, a gente vai fazer uma misturinha de cola com água, na mesma proporção. A gente vai usar uma parte de água para uma parte de cola. Mistura num potinho, vem com um pincel, pega essa misturinha aí, essa colinha aguada e passa aqui na folha, ó. Então faz de conta que eu tô passando aqui, ó. Passou. Toma cuidado aqui para o fio não voltar, que aí vocês bagunçam a folha. Então, ó, quando acontecer isso, a gente vai deixar tudo em ordem de novo, no modelinho que a gente quer. E vai passar com cuidado, ó. Pego aqui minha misturinha, passo. Pego a misturinha, passo. Pego a misturinha, passo. Bagunçou, a gente arruma. Pode passar aqui em cima também. Passa na folha inteira. Pode fazer isso no final, tá? Pode fazer isso no final. Depois que fizer todas as folhinhas, aí vem com essa misturinha. Tá? Fez a misturinha. Pronto, passou. Vamos supor que a gente já terminou agora de passar. Então a gente vai precisar esperar isso aqui secar. O tempo vai variar conforme a temperatura que tiver na cidade de vocês. Pode ser de um dia para o outro ou pode ser rapidíssimo. No calor, seca rapidinho. Depois que secou, a gente vira e faz do outro lado. Passa a misturinha de colinha de novo também aqui, para ficar firme dos dois lados. Se vocês acharem que ainda não está muito firme, pode fazer mais uma segunda camada de cola com água, tá bom? Tem gente que faz com cola, água e álcool. Eu acho que não precisa do álcool, só a cola com água já dá certo. E aí depois que a gente passou, ficou sequinho, vai ficar firminha. Vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. Ela fica firme assim, ó, fica durinha, tá vendo, ó? Aí, quando ela fica durinha desse jeito, fica muito mais fácil pra gente segurar e cortar exatamente do jeito que a gente precisa cortar, ó. Aí a gente pode virar, que não tem problema, ó, não sai do lugar. E corta. Exatamente do jeito que quiser que fique a folha.
O que tem que tomar cuidado? Eu trouxe essa para mostrar para vocês, ó. Na hora que vai passar a cola, a gente tem que passar uma quantidade para deixar firminho, mas também não é para deixar muita cola. Se a gente colocar muita cola e esse negócio ficar encharcado, depois na hora que a gente virar, pode acontecer de ficar uns gruminhos de cola. Então vai passando cola aos poucos, passa, deixa numa mesa ou com plástico embaixo, ou uma mesa de madeira já envernizada que não vai ter problema. Espera secar, vira, faz esse trabalho de novo. E aí fica mais fácil pra gente fazer esse corte dessa folhinha. Então agora, ó, já expliquei pra vocês, vamos fazer mais uma folhinha aqui rapidinho, ó. Então, sobrou meu fio, tá todo aqui, vou cortar o que vai sobrar aqui que a gente não vai usar. A gente não vai usar não, né, que a gente não tá usando no espiral, porque agora a gente vai usar ele aqui na folha. Então, ó, vou fazer 9 vezes do mesmo jeito. Então, aqui eu já tenho umas sobrinhas. Aqui eu tenho mais 2 sobrinhas que eu acho que dá pra fazer a folha, ó. Deixa eu medir mais ou menos, que essa aqui tá muito grande. Ó, dobrei aqui no meio, dá pra cortar, fazer 2. E aqui também, cortar e fazer 2. Então, a gente vai fazer 9 ou a gente pode fazer 8, depende aí do tamanho que a gente quiser essa folhinha. Se a gente vai deixar todas iguais, se a gente vai deixar uma maior que a outra, tá? Então, aqui a minha ideia é fazer uma menorzinha, que ela tá mais curta, eu vou deixar menorzinha. Então, ó, vou colocar por cima, vou colocar esse por baixo. Se tiver fio mais curto e mais comprido, a gente deixa pra colocar o fio mais curto e mais comprido lá em cima e lá embaixo, tá? Porque o meio da folha fica mais gordinho. Quem não tiver, que estiver tudo igual também, não tem problema, tá? Faz com o fio tudo igual. Então, ó, coloque aqui em cima, coloco pra cá. Puxo aqui e levo pra dentro. Ó, esse tá bem mais curtinho desse lado, ó. A gente vai fazendo. Essa aula ficou recheada de informação, hein? Ó, lado errado. A gente volta, presta atenção e coloca, ó, pra cá, pra cá. Aí vai fazer isso. E puxar junto aqui, ó. Me contem aí se vocês estão acostumados a guardar os restinhos de fio que vocês usam e como que vocês guardam. Se vocês preferem guardar separados por tamanho ou separados por cor, ou se vocês não costumam guardar e vão passar a guardar agora. Porque esses restinhos aqui, gente, dá pra fazer muita coisa com eles. Dá pra fazer franja, dá pra fazer as folhas, dá pra fazer muitos trabalhos. Eu costumo guardar eles separados por cor. Eu já guardei separados por tamanho, depois eu achei que fazia mais sentido pra mim guardar por cor. A não ser esses que eu já sei que tem tamanho de folha, esses fios de 20 centímetros, de 30 centímetros, até 30 centímetros, aí eu guardo separados por cor e por tamanho. Que aí eu acho que fica mais fácil pra guardar. Pra achar depois também, né? Então aqui, ó, já vou deixar uma folha menorzinha. Então eu vou cortar aqui essa parte de baixo, vou cortar esse fio que tá sobrando, só pra ficar mais fácil de desfiar. E agora eu vou vir com o pente e desfiar. Vou segurando aqui para não tirar do lugar, para não escapar nenhum fio que eu dei o nó ali. Porque esse nó, ele tá meio frouxinho ainda. Ele só vai ficar bem fixo na hora que a gente
deixar as folhas firminhas, durinhas. Já vou responder uma pergunta que talvez vocês me façam aí, ó. Tem gente que faz as folhas e coloca um pedaço de EVA atrás, ou um pedaço de TNT, ou um pedaço de papelão. Eu acho que essas folhas pequenas assim não tem necessidade. Basta passar a cola, essa misturinha que a gente está fazendo de cola com água, que a folha já vai ficar bem firminha, tá? Mas quem quiser, quem estiver vendo necessidade, pode cortar e fazer um fundinho aqui, tá bom? Ó, vou fazer de novo aquele modelinho aqui, mais ou menos da folha que a gente falou. Lembrando que depois que a gente passa a cola e deixa endurecer, a gente pode arrumar, né? Fica melhor pra gente arrumar. Aqui, o meu truque é, eu não consigo cortar para esse lado, porque eu sou destra. Então, o que eu faço? Eu viro a folha e corto desse lado. Aqui. Cortei. E aí, gente, último detalhe aqui dessa folha. Esse primeiro nozinho aqui, que foi que a gente fez, eu não finalizei ele com nada, tá vendo? Eu não dei um nó, nada. Então, a gente pode colocar um pinguinho de cola na parte de trás aqui do trabalho. Qualquer cola que vocês tiverem, pode ser cola branca, cola quente, cola universal, cola para artesanato. Só para eu garantir que isso daqui não vai abrir, ó. Só o primeiro, tá? Pode ser bem pouquinho. Vou colocar aqui, ó. Só para ter certeza que ele não vai abrir. E agora a gente vai fazer uma alça para o nosso trabalho. Fazendo de conta que já está tudo firminho aqui, porque eu não conseguia trazer tudo firminho para vocês, que não ia dar tempo de secar e mostrar para vocês, certo? Então vamos fazer a alça. A alça eu vou fazer uma alça simples, ó. Vou virar aqui o trabalho para mim, para ficar mais fácil. Para essa alça, a gente também pode usar restinho de fio que a gente já tiver de outros trabalhos, tá bom? Aqui, como eu não tenho mais, que eu já usei todos os meus restinhos, eu vou medir mais ou menos quanto que eu vou precisar da alça. Ó, eu vou passar ela aqui, preciso deixar um pouquinho de fio um pouco maior aqui. Vou passar desse lado e vou fazer aqui. Então, acho que essa medida tá bom já. Deixa eu ver quanto para passar para vocês. Então, aqui, vamos ver. 55 centímetros, tá? Ah, e dá pra cortar também a alça sem tirar do rolo, tá? Esqueci disso agora, podia ter feito isso. Então, a gente vem com o fio, dá um nozinho simples aqui, ó. Nó normal. Nó aqui. Dou um nozinho. Bem forte, aperta bem pra não escapar. Corta aqui o excesso pra ficar um acabamento bonitinho. E dá um pinguinho de cola só pra ter certeza que não vai escapar. Só um pinguinho aqui, ó. Pronto. E a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Passa o fio. Deixa aqui o tamanho que vocês quiserem pra pendurar. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. E dá um nó normal. Nozinho normal aqui que a gente tá acostumado a dar, que não é nó de macramê, só nó de nó. Então, vou puxar aqui pra ficar bem firme, cortar e dar um pinguinho de cola. Tá pronta a nossa peça, vou mostrar pra vocês agora como que ela ficou. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me fala se deu certo para entender essa dica da cola que eu dei para vocês, de como deixar as peças durinhas. E é isso, a gente se vê numa próxima aula. Se a gente não se vê agora até o final do ano, Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo e a gente se vê no próximo ano com um novo projeto em macramê. Beijo, pessoal! Tchau!